Ricardo, bom dia. Olá, bom dia. Acreditas que o que sobressai mais desta visita do Presidente de Angola a Portugal é o normalizar das relações entre os dois países? Esse é um aspecto muito importante. Estas são relações que, apesar de serem consideradas sempre muito próximas, são sempre também muito instáveis e, sobretudo, são frágeis, vulneráveis a pequenas oscilações, às vezes até quase que de humor político de um dos dois lados. E por isso é que, na entrevista que hoje foi divulgada pela agência Lusa, António Costa diz que é preciso que haja muita transparência na relação entre os dois países, porque a verdade é que essa franqueza, que muitas vezes é até desarmante em termos políticos, parece ser uma pedra de toque essencial no entendimento entre Portugal e Angola. Há aqui uma variável que vem agravar essa tensão e essa exatamente necessidade de tratar as coisas com grande frontalidade, que é a situação económica em Angola, que se está claramente a agravar, com uma queda do PIB na ordem dos 7%, que naturalmente preocupa não apenas os angolanos, mas todos aqueles países que, de alguma maneira, estão na sua esfera de contacto comercial e diplomático, onde Portugal, naturalmente, tem um papel fundamental. E esse problema, que é um problema que acabaremos depois por sentir, Angola recebe muitas das nossas exportações, há muitos trabalhadores portugueses, empresários portugueses em Angola, com dívidas acumuladas, tudo isto são sinais perturbadores, num momento em que, também em termos de afirmação, e João Lourenço está há pouco mais de um ano apenas no poder, têm que ser tratadas exatamente com essa frontalidade, mas ao mesmo tempo com uma enorme delicadeza diplomática. Portanto, este normalizar de relações com Portugal surge numa altura em que Angola procura resolver também a situação económica do país, a crise que vive atualmente. Sim, aqui temos dois patamares. O primeiro, e ainda acabando a resposta à tua primeira pergunta, que é, havia aqui aquilo que ficou conhecido como um irritante, um problema judicial que claramente estava a entravar o bom relacionamento entre o governo angolano e o governo português. Com esse resolver do irritante, criaram-se as situações políticas para essa aproximação, mas é preciso, antes de mais, que do lado angolano haja uma estabilização que neste momento ainda não aconteceu totalmente. Há aqui uma falta de estratégia comunicativa que, enquanto não for devidamente esclarecida, cria sempre problemas ao seu interlocutor. Se em Portugal há claramente uma intenção da normalização dessas relações, e isso eu diria que é transversal aos vários partidos, não é por acaso que Rui Rio, líder da oposição, muito atempadamente foi a Angola. António Costa tem feito um enorme esforço diplomático para essa aproximação, mas aquilo que vemos do outro lado é sempre um governo angolano que parece dar sinais de mudança, de alteração do status quo em Angola, mas que ao mesmo tempo continua a criar um clima que nem sempre é o mais favorável, não só para quem de fora vai trabalhar para Angola ou tem relacionamentos comerciais com Angola, mas também para quem vive em Angola. E ouvi esta manhã declarações de jornalistas angolanos a falar daquilo que ainda é muitas vezes o receio que as pessoas têm de exprimir os seus sentimentos relativamente ao que está a acontecer. Ora, um país que tem este problema de liberdade de expressão é sempre inevitavelmente um país complicado para ter um bom relacionamento diplomático no exterior. Há um ponto facilitador neste relacionamento entre os dois países, é que Portugal sempre teve com Angola uma proximidade que não teve com outros países da CPLP. É verdade, esse caráter histórico, mais sentimental, ajuda naturalmente ao melhor relacionamento entre os países. Mas também se pode tornar muito rapidamente num obstáculo, porque quando as relações não são apenas relações racionais, quando elas têm também uma carga emotiva, mais facilmente elas acabam depois por descambar naquilo que pode ser muitas vezes um arrufo entre dois governos a propósito das coisas que nos parecem apenas um pormenor. E este caso judicial, de que eu há pouco falei, envolvendo um antigo vice-primeiro-ministro, vice-presidente de Angola, é um caso exemplar daquilo que muitas vezes podem ser pequenas pedras na engrenagem que bloqueiam imediatamente todo esse sistema. Em países que não tivessem esse histórico de relacionamento, que não tivessem essa proximidade mais de caráter sentimental, eventualmente este era um problema marginal, um problema que seria tratado numa esfera própria, na esfera da justiça, que não interferiria na esfera política ou até na esfera económica. E no caso do relacionamento entre Portugal e Angola, isso nunca é assim. Qualquer situação que pode vir na área da justiça, como poderiam ver, sei lá, até da área do desporto, qualquer coisa pode ser imediatamente um obstáculo que tem que ser transposto com esforços adicionais. Há aqui um outro aspecto, falando das vantagens, que é
o bom relacionamento pessoal entre João Lourenço e António Costa e, particularmente, a intervenção, neste caso até eu diria um pouco mais subtil do que é o geral, de Marcelo Rebelo de Sousa, que tem sido uma figura tutelar desta aproximação, com declarações que têm vindo sempre no sentido de uma acalmia de nervos que muitas vezes estão à flor da pele, como dizia hoje o título de um jornal a propósito destas relações. E aí Marcelo Rebelo de Sousa tem sido, mais do que até noutras situações onde o coração lhe vem à boca, mais cauteloso nessa preparação de um terreno diplomático que, como eu dizia inicialmente, é um terreno particularmente vulnerável. Ricardo, há pouco falávamos de uma relação emotiva devido a esta aproximação de Portugal com Angola, que não tem com outros países, mas há também questões para resolver. A questão da dívida de Angola a Portugal é muito importante. É muito importante e a verdade é que há aqui um nível económico, um patamar económico que não pode ser ignorado e, de resto, está plasmado na presença de 10 ministros e 5 secretários de Estado, muitos deles exatamente a operar nessa área da economia que é crucial para o bom entendimento entre os dois países. E aqui há dois pontos que me parecem relevantes. Um tem a ver com essa questão das dívidas, que as empresas portuguesas acabam por ser beneficiárias do governo angolano. São várias centenas de milhões de euros que estão por pagar. Há agora um plano, finalmente, para começar a regularizar a situação, mas é um plano que muitas vezes é pago com certificados de dívida, com benefícios fiscais para futuros pagamentos, e isso, em alguns casos, não chega às empresas portuguesas, sobretudo aquelas que têm menor posição económica, que precisavam já de dinheiro e precisavam em divisas estrangeiras para poder acomodar os seus planos de negócio. E isso, naturalmente, apesar de haver aqui um sinal muito positivo do governo angolano para tentar regularizar essa situação, até há uns meses isso não era sequer uma preocupação do executivo angolano, agora já o passou a ser. Há um outro patamar que é o das exportações de Portugal para Angola. E o facto de o Ministro dos Negócios Estrangeiros ter realçado a visita que é feita na área agrícola e a preocupação dos angolanos por aquilo que são as possibilidades de maior exportação de Portugal para Angola nessa área onde nós temos créditos firmados e onde temos forte possibilidade de aumentar as exportações, parece-me também particularmente importante. Tudo isso, naturalmente, tem que ser acomodado num pano de fundo mais alargado do que esta relação bilateral, que é também o facto de Portugal ser uma porta de entrada para a União Europeia. E Angola, naturalmente, não está a ignorar isso, e naturalmente bem, porque a verdade é que um bom relacionamento de Angola com Portugal é também um bom relacionamento de Angola com a União Europeia. E Angola precisa, neste momento, desesperadamente, de ganhar credibilidade junto dos investidores estrangeiros, porque precisa desesperadamente de maior investimento em Angola. Precisa também que haja um olhar mais benévolo para aquilo que é a situação política, sabendo-se das nuvens de suspeição sobre a elevada corrupção que existe em Angola e à qual o João Lourenço está agora a tentar desmontar, está a tentar criar um novo ambiente. Ainda assim, ele não está totalmente dissipado. Há muitos investidores estrangeiros que olham ainda com muita desconfiança para Angola, mesmo em Portugal. Eu recordava declarações de Catarina Martins, líder do Bloco de Esquerda, que continuava a dizer que, apesar de achar que o relacionamento entre Portugal e Angola tem que ser claramente melhorado, olha ainda com muita desconfiança para aquilo que são as elites que se vão movimentando entre Lisboa e Luanda e que muitas vezes são os principais focos de perturbação para estas mesmas relações, exatamente porque algumas dessas figuras estão exatamente em esquemas que não são legalmente os mais lícitos e que levam para esse patamar da corrupção, que é sempre danoso para a imagem externa de um país. Portanto, há muitas questões por resolver ainda, Muitas. Ricardo. Muito obrigada. Obrigado.